Às vezes é preciso entender o contexto. E se a gente for olhar o contexto, tá bom, né? Empate do Corinthians em 2-2 contra o Racing, jogo que terminou agora há pouco na Neoquímica Arena. O Coringão não conseguiu vencer a equipe argentina. Esse foi o 9º confronto entre as duas equipes e o 6º empate. Isso, 6º empate. São 6 empates, 2 vitórias do Racing e apenas 1 vitória do Corinthians. Como eu disse no vídeo passado, o Corinthians não consegue vencer o Racing. Em Sul-Americana foi o 5º jogo, o 5º empate. Jogo que estava na cara que o Corinthians não ia conseguir construir a vitória. Apesar do bom primeiro tempo, a chuva foi boa e foi ruim para o Corinthians. Foi boa que quando o Racing era melhor no jogo, a chuva caiu com mais força e aí o Corinthians conseguiu construir. O primeiro gol ainda sai antes desse temporal, desse pé d'água, mas já era um Corinthians mais incisivo. E aí o segundo gol sai do Yuri Alberto numa baita jogada do Garro, que pega de frente. Quando ele pega de frente, o Zé Elias falou na transmissão, isso aí é um fato. Quando ele pega de frente a coisa é diferente. E aí o Yuri decidiu de novo. 8º gol do Yuri na Sul-Americana. E o Corinthians está nessa fase da Sul-Americana graças aos gols do Yuri Alberto. O Yuri fez o 7º, né? Na cavada, fez o 7º, isso, o 7º na cavada e o 8º na finalização de fora da área. Esse primeiro tempo que eu falei que a chuva ajudou e atrapalhou, quando o Corinthians era melhor no segundo tempo, caiu a chuva com mais força, e aí o que dava para o Corinthians construir um resultado mais tranquilo, tudo foi por água abaixo, literalmente, ou por água em poças, e o Corinthians teve que sair de um momento em que era melhor tecnicamente na partida para ir para um jogo físico, para um jogo de embate, jogo de confronto. E aí contra a Argentina é difícil construir dessa forma. É fato que o Corinthians não soube lidar com a chuva. E aí entra um outro fator determinante para mim, pro resultado de hoje, que são as mexidas do Ramon Dias. Já no primeiro tempo tinha mexido de forma muito errada a entrada do Romero no lugar do Martinez, completamente errado, tendo Bidon no banco, tendo Coronado no banco. Nem sou muito fã do Coronado, tá? Mas tendo opções mais, como é que eu posso dizer? Opções mais cautelosas mesmo. Tá dando certo, por que eu vou mudar? Tinha o Alex Santana também, tinham várias opções, pro Ranieri. O Corinthians podia continuar jogando do jeito que estava. E ele muda taticamente o Corinthians e muda o jogo, muda o confronto para mim. Essa mexida é determinante para o resultado do jogo. Porque a partir do momento em que entra o Romero, o Corinthians deixa de construir, sai do losango, que é o que dá certo. Já viu, a maioria das vitórias do Corinthians ou é com 3 zagueiros, lá no começo do trabalho do Ramon Dias, ou é com losango. O Corinthians não consegue jogar a não ser dessa forma. E aí ele muda o sistema para um 4-2-3-1 inexistente nesse Corinthians, que quando ele coloca em campo dá para perceber que ele não treinou isso de uma forma tão fluida. E aí o Corinthians não consegue jogar. O Corinthians passa sufoco, passa arrepios quando muda o sistema de jogo. O segundo tempo do Corinthians é muito abaixo, muito ruim. Vai começar a criar jogada de gol lá com 35, 40 minutos do segundo tempo. As mexidas não deram certo. Na maioria das vezes as mexidas do Ramon não dão certo. Sou um cara que até defendo o Ramon, acho que ele mudou o ânimo do Corinthians, mudou a competitividade dentro do elenco, e isso resulta dentro do campo, resulta no jogo. Isso é fato, quando você tem mais competitividade dentro do elenco, no treinamento, no dia a dia, o nível do jogo melhora. Mas é só isso. O Corinthians não passa disso. Quando o Corinthians começa a criar, toma muitos gols. Quando o Corinthians toma poucos gols, não cria nada.
Cara, precisa encontrar um equilíbrio. E falar que o elenco do Corinthians agora, nesse segundo semestre, não dá pra fazer isso, pô, não tem como falar isso. Dá sim. O elenco do Corinthians hoje é muito melhor do que o que começou a temporada, que Malemar tinha jogador pra pôr no banco. Então, assim, é pra se melhorar. Era pra estar melhor do que tá. Não é que eu tô falando, ai, tô reclamando muito, a temporada do Corinthians é uma bosta. É, de fato. Mas dava pra ser melhor. Dava pra ser melhor. Se ainda tem chance de se manter vivo no Brasileiro, se ainda tem chance de chegar a uma final de Sul-Americana, isso se deve às contratações no meio do ano. Não é trabalho de treinador. Teve uma melhora, teve, mas não evolui. É porque contratou jogador bom. Só por isso. E é isso. O jogo do Corinthians hoje se resume a jogador bom. Se resume ao Yuri Alberto, se resume ao Memphis, que fez uma boa partida hoje. Não achei que o Memphis ia jogar tudo isso. Quando chegou, estava completamente fora de ritmo, fez um bom jogo. Primeira vez que faz 90 minutos, né? Com a camisa do Corinthians. E é isso, cara. Eu acho que o Corinthians tem que entender que a luta dele na temporada é não cair. E o que vier é lucro das Copas. Só que dava para chegar. E com o resultado de hoje, e com a forma que foi o segundo tempo hoje, e com as mexidas do Ramon hoje, pra mim ficou claro que não vai dar. Pra mim, acho que o Corinthians não consegue segurar o Racing lá na Argentina. O confronto histórico do Corinthians contra o Racing. Eita, entrou um besouro aqui, peraí. O confronto histórico do Racing contra o Corinthians na Sul-Americana são de 4 jogos, 4 empates e pênaltis. O Corinthians tem o Hugo. Vá lá, né? A esperança para esse segundo jogo é o Hugo. O Corinthians não tomar gol, o Corinthians sair vivo para um pênalti ou achar uma jogada lá. Porque na segunda-feira o Corinthians já tem um confronto importantíssimo pelo Brasileiro. Na quinta tem um confronto que vale para mim a temporada de 2025 e de 2024. O Corinthians tem na sequência os 2 principais jogos da temporada para mim. É isso. A situação do Corinthians em outubro, começo de novembro, é uma situação de que todo jogo é uma final. E hoje empatou uma final que não era para ter empatado. Mesmo com toda a adversidade, mesmo com todos os problemas da chuva, mesmo com o campo pesado, não era para ter empatado esse jogo. O Corinthians deu para perceber que nome por nome é mais time que o Racing. Até acho que de jogo mesmo, o Corinthians tem mais jogo que o Racing, por causa desses nomes individuais. Mas taticamente o Corinthians tomou um banho hoje, principalmente no segundo tempo. Tudo o que o Gustavo Costas, técnico do Racing, queria era um 4-2-3-1. E aí foi o que o Ramon fez. Não dá para entender. Não dá para entender, simplesmente. E aí, assim, a gente vai ter daqui pra frente. O Corinthians ainda tem 8 jogos no Brasileiro, pelo menos mais um na Sul-Americana. São 9 jogos daqui pro fim do ano, em que eu acho que o futuro do clube, não tô falando nem da temporada seguinte, acho que o futuro do clube passa muito por esses 9 jogos e entender que se não melhorar, cara, ano que vem é Série B, sem Copa do Brasil, sem Sul-Americana, sem Libertadores, sem renda de campeonato, sem renda de transmissão, tendo que pagar um empréstimo de 150 milhões aí que fez com a Live Mode, com a Brax, enfim, com a Brax eu acho que foi, por causa da Liga Forte União. Pois é, são 9 finais, o Corinthians precisa nesses 9 jogos pelo menos um empate para estar nos pênaltis, né, contra o Racing na quinta-feira. E dos 8 do Brasileiro precisa, eu já estava fazendo uma conta, o Corinthians tem 32, precisa fazer 45, são 13 pontos. O Corinthians precisa vencer 4 jogos e ter um empate faltando 8. Não é fácil. E eu não tô sendo nem alarmista, tá? Porque eu falo isso desde o começo do ano.
Para mim, o Corinthians esse ano é fadado ao fracasso. Mesmo tendo melhorado muito o elenco, mesmo tendo melhorado o time, melhorado o jogo do que era do começo do ano, do que era com o Mano, com o Antônio Oliveira. Mesmo tendo melhorado, o Corinthians é fadado ao fracasso. Por tudo o contexto, o Corinthians é fadado ao fracasso. É isso. Um abraço. Cumprindo tabela. Tamo junto. Até a próxima. Fui.